Relacionamentos tóxicos. Ele perdeu o bebê dele com 18 anos. Eu amava, porque eu não tinha confiança em mim mesmo. E isso é uma das coisas que eu me arrependo e talvez eu não faria hoje. Primeiro encontro, eu já contei todos os podres. Me iludiu mais ainda, essa com força. Houve uma traição. Tem pontos que eu também não era uma boa namorada. E mexe tanto com o nosso psicológico. E hoje é muito, muito difícil falar sobre isso. Eu dei um fora nela. A polícia apareceu. Eu fui tão trouxa, tão palhaça. E olha aí como a gente tá casados. Hello! Hello! Viemos contar como nos conhecemos. Nossa história! Pra servir de exemplo, ou não, os seus relacionamentos e ver como foi nessa história, as coisas que a gente aprendeu. Relacionamentos tóxicos, relacionamentos saudáveis agora. Bater um papo aí e contar nossa história, basicamente vai ser isso. Tem muita história legal, engraçada, inclusive. Tem muita coisa que eu me arrependo um pouco, coisas que eu fiz errado e hoje eu vejo que, meu Deus, pra quê, sabe? É isso, a vida é isso, né? A vida é feita de aprendizado. Ou será que não? Então a gente vai começar do início, então. Solteiros, antigos relacionamentos e depois nós vamos contar como nos conhecemos. Minha vida não é tão assim, ó, a minha vida de solteiro nunca foi tão badalada. Mas quando eu comecei a conversar com mais gurias e tal... Ele perdeu o bebê dele com 18 anos. Esse vídeo vai ser curto por minha causa. Porque a minha vida de solteiro, dos 18 até os 21, foi basicamente 3 anos de vida de solteiro. Então não tem muita coisa pra contar. Eu fiquei com no máximo, sei lá, umas 20 e poucas gurias. Então, eu... No máximo, chutando muito alto. Eu, quando a Bárbara me perguntou com quais gurias eu tinha ficado, eu conseguia listar de cabeça. Porque a maioria eu conhecia, né? E inclusive, atrapalhando um pouquinho, esse negócio de quando eu perguntei pra ele quantos ele já tinha ficado, a história é bem engraçada, porque nosso primeiro encontro, eu já contei todos os podres. Eu já contei tudo. E é porque é assim, né? Se é pra ficar, já não sabe. Sinceridade. Já vai me conhecer real. Então a gente bateu um papo super legal, inclusive de quantas pessoas, tá? Eu fiquei chocado. E assim que começa um relacionamento saudável. Tu sabendo... Tudo. Absolutamente tudo que a pessoa já fez. Não tem mistério, não tem coisas a esconder, sabe? Tu ficar descobrindo depois de muito tempo o passado da pessoa pode causar inseguranças. Então, sabe, se abra. É a primeira coisa, ser sincero no relacionamento. Tá, voltando. Depois que eu comecei assim, ó, até uns 20 anos eu nunca tinha ficado com uma guria mais de uma vez, porque eu só ficava com as gurias na festa uma vez e nunca mais chamava. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, apesar de eu querer chamar ela pra conversar, pra ter um segundo encontro, eu nunca chamava, porque eu não tinha confiança em mim mesmo. Basicamente era isso. E aí depois de um tempo de criar muita vergonha na cara, eu conheci uma pessoa que daí eu comecei a conversar com ela mais vezes, a gente ficou numa festa, depois começou a conversar e basicamente ficou só na conversa, assim, ó. Quando eu quis ter o meu primeiro relacionamento, ele foi meio impedido por essa pessoa que não queria ir pra frente. E essa foi a minha primeira decepção. Ela nem quis sair comigo a segunda vez. Não gostou de primeira. Tá, mas o que acontece? Nessa época eu ainda era virgem. Sim, e já tinha 21 anos. E se tu perdeu o bebê com 18, né, meu filho? Era o mínimo que eu esperava dar um tempinho até isso acontecer, né? E aí, quando eu parei de falar com essa guria, eu chamei pra conversar a inimiga dela, que estudava junto com ela. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, o encontro que não acontecia com uma, aconteceu com o outro. Com a inimiga. Com a inimiga. Melhor que fosse do que com a melhor amiga, né? Vamos pensar no lado positivo. Eu não sei o que é pior, sinceramente. E isso é uma das coisas que eu me arrependo e talvez eu não faria hoje. Espero que não aconteça nunca, né? Óbvio, agora sem possibilidade nenhuma, né? Que foi uma coisa errada. Eu não sabia. Depois que eu fiquei sabendo que eu realmente fui usado. Então a guria meio que me usou nessa história pra causar inveja na outra, sabe? Tu é o santinho pauoco. E no outro dia, No outro dia da primeira vez, sim, eu saí com outra pessoa e rolou de novo. E daí já passamos pra outra história de relacionamento tóxico.
Porque com essa outra guria, já a história foi... mas não era um relacionamento tóxico. Não chegou a ser um relacionamento, basicamente isso. Eu entrei numa decepção amorosa. E é isso. Não foi tóxico. Simplesmente iludiu ele. Iludiu, me usou. E daí depois veio outra que me iludiu mais ainda, essa com força. Falou, tem casamento. E nesse meio tempo eu comecei a falar com a Barbie. Então a gente para por aqui pra ela começar a contar a história dela. Então vamos pra minha parte agora, que é um pouquinho diferente da do Genaro. Cada um tem sua história. O primeiro namorado foi quando eu tinha de 15 para 16 anos. Ou seja, uma criança. Inclusive eu queria dizer assim, ó, não se namora quando tu tem essa idade. Não é porque os pais querem ser chato. Não é porque família, minha família não deixa, não sei o quê. Porque tem uma explicação, gente. A gente não tem cabeça pra isso. Hoje em dia, às vezes, eu acho que não tenho cabeça, sabe? E eu sou muito mais madura do que quando eu tinha 15 anos. E eu não tinha cabeça com 18, imagina. Entendeu? Cada ano tu amadurece mais ainda. E aí, quando tu tem 15 anos, tu não tem nada de maturidade. Ou seja, não faça cagada. Enfim, falando em cagada. É isso que eu fiz, gente. Houve uma traição. Eu traí o meu ex-namorado. Não era um namoro de, tipo, em casa, né? Porque meus pais não deixavam. Era um namorico, assim. Daí fui numa outra festa, fiquei com outro cara. Daí chamei na mesma madrugada pra contar tudo. Pô, fiquei com fulano. Já quero te falar isso. Nada, me desculpa, não. Terminamos. E, inclusive, esse fato de eu trair, eu já contei pro Genaro no primeiro dia. E em nenhum momento. Não é de eu trair. Porque parece que faço isso até hoje. Que horror. Isso aconteceu em algum momento na história que não vai se repetir. Que levou como lição e por isso eu nunca senti nenhuma desconfiança, assim, nenhuma insegurança por causa disso. Inclusive, já aproveito o gancho, que é assim, ó, gente, se eu tô num relacionamento hoje, não tem confiança, meu filho termina agora. Se tu tem que ficar se preocupando onde a pessoa tá, o que ela tá fazendo, já tem alguma coisa errada. Porque dor de cabeça a gente já tem várias. E o relacionamento não pode ser um. Não, é sério. Eu já falo isso com certeza. O outro relacionamento foi a base da desconfiança. E foi assim, ó, 2 anos. E assim, ó, meu Deus, coragem. Mas enfim, confiança, se não tem, não adianta, não vai pra frente. Tá, enfim, gente, e todos esses meus relacionamentos, porque nem esse primeiro, eu fiquei 1 ano e pouco com essa pessoa. Então, o tempo que eu fiquei solteira era pouco, entende? Mas nesse tempo eu aproveitei. Não perdia tempo. Esse relacionamento terminou em 2016. Em 2017... final de 2017, eu comecei um outro relacionamento, que é esse que eu falei, que ele não tinha confiança, não tinha nada, a pessoa era meu amigo e tal. E aí começou esse meu relacionamento, que eu fiquei 2 anos, um relacionamento super, hiper, mega tóxico. Eu gosto muito de falar porque Santa Cruz é pequeno e tal, as pessoas sabem quem é uma merda isso, porém, não é fatos contra fatos, não há argumentos. Vira e mexe, eu fico pensando no que eu também fiz. Tem pontos que eu também não era uma boa namorada, às vezes. Pode ser, sabe? Que a gente vai aprendendo. Mas foi realmente muito difícil. E eu quero dizer pra vocês, se tu tá num relacionamento abusivo, gente, eu sei que é muito difícil, a gente não sabe. Às vezes, tipo assim, eu só fui me dar conta que eu tava quando eu tava, tipo, quase terminando, assim, no ápice, que eu fiquei, tipo, gente, vamos acabar por aí. Quem tá dentro não sabe. Às vezes chega uma pessoa de fora pra falar o que tá acontecendo. E às vezes não adianta. Não adianta, às vezes tu não acredita, porque tu sabe, mexe tanto com o nosso psicológico que a gente não consegue enxergar. Então, assim, ó, e às vezes eu não sei, na verdade a gente não quer enxergar, mas o que acontecia comigo? No fundo, eu sabia, porque eu tinha vergonha de falar. Eu não falava com os meus amigos direito, se eu contava alguma coisa, eu contava meio que pela metade o que tinha acontecido. Porque ao mesmo tempo que tu sabe que tu tá sofrendo, tu tem medo do que teus amigos vão pensar daquela pessoa e tu continua com aquela pessoa, sabe? Então, assim, ó, eu também quero dar outra dica. Converse com os amigos, uma pessoa que tu confia, com teus pais, com a tua família, eles vão te apoiar sempre. Eu não vou dar muito abertamente sobre o meu relacionamento abusivo, tá? Não vou falar muitos detalhes. Assunto complicado, como eu disse, cidade pequena. Foi uma página que virou, graças a Deus. Tamo aí, firme, forte, aprendi muito com isso. Tudo que tu passa
tu leva alguma coisa de aprendizado, pode ter certeza. Algumas coisas, assim, que, por exemplo, em relacionamentos e tal, hoje é muito difícil eu falar com detalhes sobre o que eu já passei, porque muitas coisas eu simplesmente deletei da cabeça. Sim. Simplesmente não que seja um trauma absurdo, no meu caso, mas tu simplesmente deleta. E hoje é muito, muito difícil falar sobre isso. Sim, a gente conversa, tipo, não vou falar diariamente, né, mas não é diariamente, mas como é que é, como é que fala? Constantemente sobre isso. E esses dias mesmo a gente conversou sobre que chega a ser engraçado, sabe? Tipo, tá, eu namorei 2 anos com essa pessoa e eu olho pra trás, pra mim parece um delírio. Parece que não aconteceu. Eu fico tentando imaginar, tipo, eu ia jantar na casa dessa pessoa, eu ia fazer isso. Eu não me lembro, sabe? Tipo, eu excluí. Botou sabe? Selecionar tudo, botou pra lixeira e depois excluiu. É impressionante isso, e isso acontece realmente, tem uma explicação, né, daquele podcast e tal. Por isso, tipo, pessoas com traumas, realmente, tipo, pessoas que nem até, agora uma coisa bem pesada, que acontece com mulheres que sofreram algum abuso, enfim, não lembrar do rosto da pessoa, do cara. Porque, tipo, simplesmente tu deleta isso, é uma forma do corpo até de se defender, de seguir né? em frente, basicamente, sabe? Sobre relacionamentos passados, era isso. E agora outro fato, conversem com as pessoas. Inclusive, isso faz parte um pouquinho do começo da nossa história, porque eu fui conversar sobre o meu relacionamento passado justamente com ela. Gente, sim. Olha a cara de trouxa, né? Palhaça. Sim, eu fui reclamar da guria. Mandou print de conversas. Nossa, tu vai ser um ótimo pai. Não, tu vai ser uma ótima mãe. Esse era o nível que eu tava sendo iludido. Inclusive, eu dei um fora nela. Sim. Porque eu falei que eu gostava da outra. Porque eu tava falando com as duas, no começo, eu tava falando com as duas ao mesmo tempo. Tudo bem, eu também tava falando com meus contatos. Eu me sinto foda. Muitas pessoas fazem isso. Não se iludam. Muitas pessoas conversam. Inclusive, eu dou essa dica mesmo. Gente, é uma forma de tu não se decepcionar com a pessoa. Tu tem que ter uma prioridade, entendeu? Que nem assim, o Junara era a minha prioridade nos contatos. Mas até não dar namoro e eu ver que não tá fluindo pra namoro, por que eu vou me desfazer de todos os meus contatos? Não é, tu tá falando com várias pessoas. Eu tô aberto a novas possibilidades. Não é. Não é aberto a novas possibilidades. Tu tem a pessoa que nossa, eu quero ela. Mas assim, se não aconteceu, se não deu namoro, tu não deu fora em outras. E daí tu volta pra aquelas. Entendeu? Tu não se descartou daquelas outras. Porque se tu dá um fora no outro, como é que tu vai voltar depois com o rabo entre as pernas? Não. Daí eu dei um fora nela, usei ela como amiga. E na outra semana, conselhos amorosos. E na outra semana eu tava chamando ela de novo. Tá, a gente já tá atropelando as histórias, tá? Vamos do início da nossa história. A gente frequentava a mesma academia. E aí, eu, inclusive, namorava. Mas eu ia sempre no horário das 2 horas da tarde. Então, e é um horário que não tem ninguém na academia, né? É tu e mais 2 pessoas. No caso, eu era uma das 2 pessoas. Eu e meu primo, às vezes. Então eu sabia todo mundo que frequentava. Não é que eu tava namorando e olhando outras pessoas. Não é isso. Não vão olhar com os maus olhos. Enfim. Mas é que tu sabe quem tá tudo dentro de uma academia. Porque a academia era desse tamanho e 2 horas da tarde não tinha ninguém. Não, a academia é um ambiente social também. Menos que CrossFit, mas é um ambiente social. Só que eu não sabia o nome dele, nem nada. Ponto. Namorava, minha vida seguia, a vida dele seguia. Terminei o namoro em 2019. Logo ali veio pandemia. 2020, né? Março veio pandemia. Depois disso a gente não se viu mais. Porém, a gente se viu no aplicativo Tinder. É. Que nem diz o Wagner, sabe aquele joguinho que tu fica passando? Eu tenho medo. Eu usava como joguinho, porque eu nunca tinha ficado com uma pessoa do Tinder. Eu também não. Sei. Eu ficava assim, ó. Nossa, feio, horrível. Aí daqui a pouco vinha interessantinho, vai. O Tinder basicamente era um cardápio. Mas pelo menos serviu de uma coisa boa. Eu fiquei sabendo do nome dele, que eu olhei, Genaro. Quem é que se chama Genaro, gente? E aí a gente deu match, se seguiu no Instagram, aquela coisa. E aí ficou uma coisa, eu esperando e ele nasce de tomar a iniciativa. Até que surgiu uma oportunidade que não foi uma oportunidade. Porque
eu, como um cavalheiro, fui ajudar uma dama a conseguir um cartucho de impressora na pandemia. Tava tudo fechado. Porque eu tinha informação e ela precisava. Então... Perguntei nos stories, deu cartucho Santa Cruz, patrocínio desse vídeo. Brincadeira, não é? Foi onde tudo começou, a gente começou a conversar. E a gente começou a conversar, paramos. Não. Paramos e depois, por algum motivo, a gente voltou a conversar. Desde o momento em que a gente começou a conversar, demorou 1 dia, 2, eu acho, pra te me chamar pra sair. Foi muito rápido. E aí a gente saía todo final de semana. Inclusive, eu fiquei pensando esses dias que eu achei que a gente tinha ficado 1 semana sem se ver no período em que ele me deu um fora. Mas não, gente, eu fui tão trouxa, tão palhaça... que eu não esperei nem dar 1 semana, entendeu? Eu chamei e ela foi. Mas eu fui muito iludida. Porque ele falou, seria... Ele me deu um fora, daí começou a dar conselho e tal. Pelo menos, vamos ver pelo lado bom. Foi sincero, falou que gostava de outro. Aí eu comecei a dar conselhos pra ele. Amigona, amigaça, brother. Eu chamei ela pra sair, acho falando que... nada. Né, provavelmente a gente ia conversar sobre algo que aconteceu e tal. E tem um fator muito importante. Antes do fora, a gente tinha ido... Porque essa história toda aconteceu realmente em pandemia, gente. A gente furou a quarentena. Inimigos da OMS. A gente saiu eu, ele e uma amiga minha pra dar um rolê de carro. E a gente parou num terreno baldio. E a polícia apareceu e nos deu um carteiraço lá. Uma multa de uma cesta básica, que no fim nunca veio. A gente tomou um termo circunstanciado. E aí, logo depois, isso foi no final de semana. Logo na semana ali, por terça-feira, ele simplesmente tava mudo, calado. Não falei nada. E eu fiquei, será que ele é tão ridículo ao ponto de botar a culpa em mim da polícia? Eu tava assim, eu não acredito, que ridículo. Tava falando mal horrores dele. Porque eu achei, gente, ele ficou bravo por causa da polícia. Como se fosse culpa minha, como se eu tivesse botado uma arma na cabeça dele dizendo, vamos sair. E aí, a realidade era uma outra guria. Daí ele logo depois disso, ele mandou o texto dizendo que eu estava na outra guria e tal. Não deu 24 horas. Ele, será que ficaria meio estranho se eu te... Ficaria, mas ela aceitou e a gente foi. Se eu te chamasse pra sair. Aí eu, né? Fiquei meio assim, mandei pros meus amigos. O que eu respondo, gente? Fui. Achei que ia ser uma conversa. No fim, não, até ficamos, né? Não, na verdade, nem toquei no assunto. No final do date, a gente não tem nada pra conversar sobre isso, né? Sobre o que aconteceu, tu vai fingir que nada aconteceu. Mas, enfim. E ainda bem que disse sim. Eu caí na real. Aí a gente foi indo, sabe? Foi ficando e tal. Toda semana a gente foi se vendo. Só que eu coloquei muito na minha cabeça. Tipo, eu sou uma pessoa muito de tentar... Eu tento muito mandar no meu sentimento, sabe? Cabeça e tal. Aí eu ficava tipo assim, ele gosta de outra, é só uma ficada, né? É só uma ficada. É só uma ficada por semana. A gente foi indo, foi se conhecendo e tal. Daí a gente conversava sobre os sentimentos dele também, tipo, pra entender o que tava rolando. Nesse meio tempo, tipo, eu sempre tava tentando blindar. Aí até que tu começou a falar que tava, tipo... que tu não tava mais afim, não tava mais... Daí eu comecei a me abrir mais. Tipo, vamos deixar rolar então. Agora, ok. Foi bem o pedido de namoro, que daí isso a gente contou no outro vídeo lá do casamento. Inclusive, vou deixar aqui na caixinha pra quem não assistiu ainda. Pode ir direto, que tem o pedido tanto de namoro quanto de casamento. Basicamente demorou um pouquinho até a fase da negação passar e nós dois vemos que a gente é melhor juntos. E olha aí como a gente tá, casados. Foi tudo muito rápido com a gente, na verdade. Tipo, a gente começou a namorar dia... Não me lembro do dia. Foi depois do dia 26 de maio. Eu sei disso porque é aniversário da minha mãe. Foi depois, nesse final de semana ali. E dia 30 de agosto veio o pedido de namoro. E agora vem a frase, aquele negócio. Eu namorei 2 anos antes... Parece que passou assim, parece que eu nem existiu, né? E nós que estamos, 2 anos? Vai fazer 3 anos que a gente tá junto, parece que é uma 10 vida. Anos. É uma vida. Sério. Parece que a gente namora há 10 anos, gente. Parece que a gente se conhece há muito tempo. Eu olho pra trás, tipo, meu Deus, a gente já viveu isso, viveu aquilo, não sei o que, parece. Daí teve o nosso casamento. A gente fez esses 2 anos serem 10, basicamente, é isso. Temos muito mais que aproveitar. Pra fechar o vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamentos no geral, sabe? Coisas que a gente vê no nosso relacionamento e coisas que a gente vê no relacionamento, tipo, dos nossos amigos, familiares. Então, tipo, coisas que a gente vê e que a gente
ver que a gente não tem isso, então, principalmente da insegurança. Isso é, tipo, algo que nunca passou pelas nossas cabeças, sabe? Uma questão, assim, que eu me sinto, tipo, seguro e não fico pensando o tempo inteiro. Isso não me ocupa a cabeça, não me atrapalha nas minhas atividades do dia. Então, por isso eu considero uma coisa que seja positiva no nosso relacionamento, porque nos outros eu quase cheguei a ter, me atrapalhava um pouco, de eu ficar pensando o que eu fiz de errado, alguma coisa assim. Enfim, estresse desnecessários. A real é que esse é o certo, né? A gente não tá acostumada a ter um relacionamento saudável, então a gente aceita nem o mínimo. E a gente estranha quando tem alguém que nos proporciona um relacionamento saudável, entendeu? Alguém que quer estar do teu lado, que faz coisas pra te agradar, que gosta de estar contigo. O simples, sabe? Não é, ai... A pessoa não precisa te dar 1000 presentes. É, até tu tem que estranhar se for até demais, sabe? Exato. Tudo bem, tem pessoas que são assim mesmo. É. A gente não vai culpar o outro. Mas, enfim, é só assim, tipo, realmente esse negócio de não culpar, de não se culpar. Essa coisa de... É muito normal em relacionamento, assim, tóxico. Tu se culpar por tudo, tu ficar tipo, o que eu fiz, meu Deus, tu tem aquele sentimento de que tu vai morrer sem aquela pessoa, sabe? E não é isso, porque tipo, a pessoa que tu tá junto, óbvio que tu não vai ficar pensando que mãe, peraí que a gente tá gravando. Claro que tu não quer que, tipo, tu não vai ficar pensando, ai meu Deus, não quero aquela pessoa, ou enfim, né, tipo... Mas tu não pode ficar pensando, se imaginando sem aquela pessoa. E, vou morrer. A pessoa que tu tá junto, ela é uma pessoa pra só positiva, agregar na tua vida. Somar. Exato, somar. Mas ela não é o fator principal da tua vida. Tu não a pode ser pessoa quer dependente. crescer contigo. Ela não quer que tu seja viva pra ela. Basicamente é isso. Dependente, né? Exato. Ninguém quer alguém dependente. Isso não é bom nem pra outra pessoa, com quem tu tá se relacionando, e nem pra ti mesmo. Sim. Principalmente pra ti. Quando o relacionamento tu fica assim, ó, só em volta da outra pessoa, tem alguma coisa errada. Cada um tem que ter sua vida, cada um tem que ser independente. Até porque, na hora que acabar o relacionamento, se acabar, vai ser muito difícil. Pra encerrar, eu quero deixar um assunto polêmico aí. Capaz. A gente tem um relacionamento tão de boas, dessa questão de segurança, de, tipo, não ter nenhum problema em confiar na outra pessoa, que a gente já saiu em festa. Inclusive, era bem comum. Agora eu não tô muito festeira. Mas o Januário nunca foi festeiro, e eu já fui mais festeira. E vai fundo, se tá a fim de ir, vai. Eu já fui várias festas. Eles, cadê o Januário? Tá em casa, tá dormindo, tem que trabalhar no outro dia. E as pessoas... apavoradas. Eu quero saber de vocês, se vocês acham que é normal no relacionamento de vocês. Vocês também são de boas. E eu dormi assim, ó, na maior paz do mundo. Fica esse questionamento. É isso, gente. Então, compartilha o vídeo se vocês gostaram. Dá um like. Se inscrevam, por favor, é muito importante pra gente. Dá um incentivo assim, ó. Esses dias a gente recebeu um comentário muito legal aqui no YouTube. Que continue pessoas assim, porque isso motiva muito. Beijo. Beijo. E até a próxima. Até. Tá, vambora. Vambora! Quem pegou a referência, pegou. Chega de stand. Minha coquinha. Que coquinha, vai estar fazendo um assunto sério. Como vocês podem ver, um relacionamento assim, ó, super tóxico, em que uma pessoa não consegue tomar uma coca em paz. Em que é uma luta pra eu gravar um vídeo. Vamos logo! Tá, vamos. Hello! Não. Programado.